Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver questões de português básico. A primeira questão diz o quê? Assinale a alternativa que apresente palavra com S no final que não represente o plural da palavra. Essa questão, ela trabalha flexão de número. Então, nós temos aqui flexão de número. E na flexão de número, nós temos as palavras no singular e as palavras no plural. Então, vamos lá. Primeira questão, pessoas. Esse S aqui, ó, pessoas, quer dizer o quê? Que a palavra está no plural, que houve uma flexão, tá? Porque no singular, a palavra é o quê? Pessoa. Tá? Se eu coloco um S, ela variou, né? Ficou no plural. Veículos. Do mesmo jeito, o S. A palavra no singular é veículo. Vamos aqui para o entender, ó. Mortes. A palavra no singular é morte. E meses, a palavra aqui no singular é mês. Mas aqui no item C, que é o nosso gabarito, veja que esse Szinho aqui do final de menos, ó, não é porque a palavra variou, tá? Não, essa palavra não está no plural. Não existe a palavra menos. A palavra menos, ela é invariável, ela não sofre flexão de número, tá? Ela é desse jeito, menos. Esse S aqui não significa que está no plural. Veja que não existe, como eu falei, ó, menos, tá? A palavra correta é menos, com S. Então, nosso gabarito, letra C. Próxima questão, assinale a alternativa que apresente um sinônimo para o termo em destaque no período. Já os óbitos têm uma relação com as motocicletas, talvez pela demanda no serviço de entregas, comenta. Então, a questão cobre o que é o sinônimo. O que é sinônimo, né? Algumas pessoas confundem sinônimo e antônimo. Então, o sinônimo quer dizer que é semelhante, que é igual, ou que é muito parecido. E o antônimo é o oposto, é o contrário. Tá? Então, cuidado para você não confundir sinônimo e antônimo. Sinônimo é o que é igual, antônimo que é o oposto. Então, a palavra óbito quer dizer o quê? Ah, o fulano entrou em óbito. Quer dizer que o fulano, né, que a pessoa faleceu, que a pessoa morreu. Então, aqui, ó, mortes, óbitos, falecimento, são o quê? Sinônimos, tá? Querem dizer a mesma coisa, né? São termos muito parecidos. Então, cuidado para você não confundir sinônimo e antônimo, tá bom? Na próxima questão eu trouxe justamente falando do antônimo. Então, assinale a alternativa que apresente um antônimo adequado para o termo em destaque no período. Ainda de acordo com o tenente do BPTran, é possível identificar os acidentes mais comuns. Essa questão muita gente errou justamente por confundir antônimo e sinônimo. Muita gente marcou o item A, porque viu aqui que comum, né, é uma coisa que acontece sempre, é uma coisa ali do cotidiano. Então a pessoa confundiu com sinônimo, e antônimo é o oposto. Qual é o oposto de algo que é comum? É algo raro, algo que dificilmente vai acontecer, tá? Então o oposto de comum, raro. Se fosse sinônimo, você poderia marcar o item A, né? Uma coisa cotidiana, uma coisa que você sempre vê. Então, cuidado para não misturar sinônimo e antônimo, tá bom? Vamos agora resolver uma questão sobre tempo verbal, né? Assinale a alternativa que apresente o tempo verbal do verbo em destaque no período. Curitiba registrou quase 3.000 pessoas feridas no trânsito ao longo de 10 meses de 2022. Então, essa palavra, né, esse verbo registrou, está no pretérito, no futuro, no presente, no imperativo ou no subjuntivo. Aqui nós precisamos relembrar os tempos e os modos verbais. A questão é sobre tempo verbal. Mas veja que nos itens a questão misturou tempo verbal. Vamos ver aqui, ó, tempo com modos, né? Nas opções nós temos tanto tempo como modo. Então, veja. Os tempos verbais é o quê? Presente, pretérito e futuro. O pretérito também a gente chama de quê? De passado, né? Tem gente que fala passado, presente, passado, futuro. Então, pretérito e passado são a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. O presente, o verbo aqui registrou. Se fosse no presente, Curitiba registra. É uma coisa que está acontecendo agora, né? Registra. No pretérito ou no passado, Curitiba registrou, uma coisa que já aconteceu, né? Ela já registrou.
Então, aqui é o nosso gabarito, item A, pretérito ou passado, né? Já registrou. E no futuro, ela registrará, né? Ainda vai acontecer, ela registrará, certo? Então, aqui são os tempos, né? Presente, passado, futuro. E os modos nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. Se a questão fosse sobre modos verbais, no caso Curitiba registrou, nós teríamos aqui o modo verbal indicativo. O indicativo é um fato concreto, né? Ela registrou, Curitiba registrou. Pronto, fato concreto. No subjuntivo, é uma hipótese, né? Uma situação hipotética, uma possibilidade. Tipo assim, ó, se eu registrasse, tá? Se eu registrasse, né? É uma coisa incerta. No imperativo, é quando eu tenho uma ordem. Eu digo assim, registre você. Estou dando uma ordem, estou mandando você registrar, certo? Mas a questão, ela cobrou aqui só o tempo, né? Se fosse pedir o modo também, seria o modo indicativo. O modo indicativo nem tem nas opções, né? Mas caso tivesse, seria o tempo aí pretérito e o modo indicativo. Essa questão, ela está trabalhando sílaba tônica. Assinale a alternativa que não apresente palavra proparoxítona. Então, nós temos as palavras oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. Nas oxítonas, nós temos que a última sílaba é a mais forte. Nas paroxítonas, a penúltima. E nas proparoxítonas, a antepenúltima. Antepenúltima. Espera aí que faltou aqui uma letra, né? Antepenúltima. Vamos colocar aqui a letra L. Antepenúltima. Pronto. Então, exemplo aqui na palavra oxítona, nós temos a palavra café. Café, a última sílaba é a mais forte. Uma palavra paroxítona, nós temos, por exemplo, aqui, ó, a palavra coruja. Em coruja, uru é a sílaba mais forte. E as proparoxítonas, nós temos, por exemplo, a palavra médico, né? A antepenúltima é a sílaba mais forte. Lembrando que toda proparoxítona é acentuada. Então, isso deixa bem mais fácil, né? Ó, toda proparoxítona é o quê? Acentuada. Então, separando aqui as sílabas, nós temos no item A, ó, transitou. Então, veja que a sílaba mais forte é a antepenúltima e ela é acentuada. Então, aqui é uma proparoxítona, mas observe que a questão que aqui não é. Cuidado para você não marcar o item A, tá? Próximo item, né? Número. Quando separa, ó, número. Também a mais forte, antepenúltima, acentuada. Próximo item, índice. Mesma coisa, ó, índice. Antepenúltima, acentuada, é a mais forte. Então, as três proparoxítona. No item D, nós temos o quê? Prática, né? Prática. Também proparoxítona. Veja que o pra é a antepenúltima e acentuada, né? A mais forte. E no item E, que é o nosso gabarito, a palavra possível, ela é separada dessa forma, possível. E ela entra na regra das paroxítonas terminadas em L, tá? Paroxítonas terminadas em L. Outras paroxítonas terminadas em L. Nós temos, por exemplo, ó, fácil, paroxítona terminada em L. Nós temos incrível, incrível. Todas, ó, sílaba mais forte é a penúltima e elas terminam em L. Então, aqui nós temos a regra das paroxítonas terminadas em L, tá? A próxima questão, ela está trabalhando as sílabas. Então, assinale a alternativa que apresente palavra com mais de 4 sílabas. Essa questão é tranquila, né? É simples, mas muita gente errou, marcou o item A. Então, vamos resolver aqui, ó. Eu já trouxe aqui as sílabas separadas e você vai observar que nós temos aqui, ó, todas as palavras são polissílabas. Então, vamos só relembrar aqui, ó, monossílabos, que tem uma sílaba. Dissílabos, 2. Trissílabos, 3.
E polissílabos tem o quê? 4 ou mais. Então, a partir de 4, né? 4, 5, 6, quantas sílabas tiver para frente, será um polissílabo. Aí, o que foi que aconteceu aqui nessa questão que muita gente errou o item, né? Marcou o item A. A questão está pedindo aquela que tem mais de 4 sílabas. Todas essas palavras aqui, todas elas, são polissílabos, porque o polissílabo tem 4 ou mais. Porém, a questão quer a única que tem mais de 4 sílabas. Então, Curitiba tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. E aí a pessoa marcou o item A, né? Várias pessoas marcaram o item A, achando que a questão queria a que tivesse 4 sílabas. Porém, ela quer a que tenha mais de 4 sílabas. Acidentes, 4. Motorista, 4. Motocicletas, 5. E cruzamentos, 4. Então, o gabarito aqui é o item D, motocicletas. Motocicletas tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, cuidado para você não errar esse tipo de questão, porque é uma questão fácil, mas por não ler o enunciado com atenção, acaba errando. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.